Calma neném, professor Edilon Coelho, mais uma vez, e dessa vez nós vamos finalizar a história da civilização romana. Hoje nós vamos justamente discutir, dialogar, conversar com vocês, gente, levar um pouquinho aí do conhecimento acerca sobre o Império Romano. O Império Romano, ele representa exatamente a última fase política vivenciada por essa civilização. Só fazendo um pequeno lembrete, primeiro período, a monarquia. Segundo período, a República Romana, que vai ser marcada por um processo de expansão territorial, aumento da população, aumento da escravidão, e a crise da República, que vai acabar eclodindo aí nessa terceira fase política, que é exatamente sobre o Império, que é exatamente o Império Romano. Pergunta que não quer calar. Edilon, por que Júlio César ele não é visto como imperador, e foi exatamente Otávio Augusto? Olha só, essa pergunta é uma pergunta extremamente interessante, inteligente, pergunta de aluno inteligente, daquele aluno que está antenado, que está sempre ligado, querendo saber um pouco mais e que está com certeza se preparando muito bem aí para a prova do Exame Nacional. Bora lá, tentar justamente esclarecer esse ponto. Gente, Júlio César, quando ele forma o primeiro triunvirato e ele volta do Egito, já não tendo mais os dois outros triunviros vivos, porque eles tinham morrido, ele volta para Roma cheio de poderes, mas ele não recebe os títulos que o Otávio Augusto recebeu, o seu sobrinho, filho adotivo recebeu, para poder exatamente caracterizar a ideia dele ser visto, dele ser aclamado como um imperador. Que títulos foram esses? Olha só, o Otávio Augusto, ele vai se tornar, primeiramente, ele recebe o título de tribuno da plebe. Ao se tornar tribuno da plebe, ele tem poder de vetar as decisões do Senado romano. Lembra que quando nós falamos de república, nós falamos exatamente nesse título aí que foi criado para poder diminuir aí as reivindicações plebeias, que era a representação política, e criar então o cargo de tribuno da plebe, que era tão importante, que vetava as decisões do Senado romano. Então pronto, ele com esse título de tribuno da plebe, ele vai ter exatamente esse poder, ele vai ter exatamente essa condição de poder vetar as decisões do Senado romano. Outra, ele vai herdar a ideia da divindade do pai. Por isso vai ser chamado, por isso vem a ideia do ave César, tá ok? Outra, ele se torna e passa a ser reconhecido como o primeiro general do exército romano. Passa a ser visto, passa a ser adorado, aclamado então por todo o exército romano. Esses títulos que vão ser dados a ele, inclusive o título de Pontífice Máximo, que era o título de maior expressão da religião romana, vai acabar então contribuindo para que ele fosse visto como o primeiro imperador dentro de Roma. E esse seu governo, ele vai gerar modificações muito grandiosas que leva realmente a gente a analisar que Roma começa a viver, começa a respirar novos ares, uma nova forma de governo, relações sociais vão se dar agora de forma também diferenciada, tá ok? Olha só o que nós colocamos aqui no nosso mapa mental. O Otávio Augusto ele vai ser responsável por criar uma nova estrutura da sociedade. Edilon, como assim uma nova estrutura da sociedade? A sociedade agora ela vai passar a ser vista como uma sociedade censitária. Edilon, censitária é baseado o quê? No valor, baseado na riqueza? Isso. Não é mais baseada no nascimento. Lembra que o indivíduo na Roma até a República, uma vez patrício, tá? Ele era reconhecido sempre socialmente como patrício, como um nobre. Mas agora não é isso que vai fazer importância, isso não vai ser ponto de importância para você ser bem visto na sociedade, e sim o critério da riqueza. Tá ok? Até mesmo porque você vai ver uma nova classe social chamada de equestres que vão surgir durante a República, e eles vão ascender e eles vão ter um papel extremamente importante durante aí o Império Romano. Tá ok? Outro ponto, olha, controle do exército.
Este era formado por 300 mil soldados, divididos em legiões de 6 mil homens, e ainda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma guarda pessoal exatamente do imperador, aonde ele vai aumentar o número de soldados, agora remunerados, que vão dever fidelidade, inclusive, a esse imperador, ao Estado, que passa a ser quem? Augusto, tá ok? A gente vai ver, gente, que durante aí o processo do Império, da formação do Império Romano por Otávio Augusto, é importante a gente analisar um período que é observado de uma certa tranquilidade, de uma certa serenidade, de uma certa paz, que inclusive vai ser chamado de paz ou pax romana, tá ok? Como é que isso acontece? O aumento do número de soldados vai permitir, vai dar o luxo aos romanos a começarem a diminuir as guerras de expansões. Eles vão fechar as fronteiras do grande império e não vão mais fazer guerras expansionistas da mesma forma que aconteceu durante a República. Então, se você vai menos à guerra, se você trava menos guerras, isso é sinal de que você está promovendo um clima de mais tranquilidade, um clima de mais serenidade. Tá legal? Esse é um ponto. Vamos já falar um pouquinho mais sobre esse clima chamado de paz romana. Olha só, nós vamos ver, além de eles diminuírem essas guerras, alianças também com outras civilizações. Essas alianças é que também vai acabar contribuindo para esse clima de certa tranquilidade. Tá ok? Nós vamos ver a nível da cultura, aonde a política de Augusto ela vai estar desenvolvendo culturalmente aí filosofias baseadas na ideia do estoicismo e do hedonismo. O estoicismo, uma filosofia pela qual a alma deveria procurar o equilíbrio, é a busca da paz, é a busca da tranquilidade, a busca da serenidade, tá ok? Isso inclusive vai ser apropriado mais tarde pela própria religião cristã, tá legal, gente? Outro, o hedonismo. O hedonismo, o que vem ser? A busca do prazer, a busca da satisfação, a busca da alegria. É você estar sempre vivendo, sempre buscando a felicidade. A ideia do hedonismo, inclusive, vai ser resgatada mais tarde, lá no movimento renascentista, durante aí o final da Idade Média para a Idade Moderna. A elite romana vai ser muito adepto aí dessa ideia do hedonismo na busca do prazer, tá legal? Bom, olha só, quando eu falei agora para vocês sobre a ideia dessa pax romana ou dessa paz romana, né, tu tens que apontar aí, tu tem que observar alguns pontos que promoveram essa ideia da paz romana. Primeiro, a diminuição das guerras de conquistas, que depois paralisaram de vez as guerras. Gente, fica ligado, você que está anotando, você que está fazendo essas observações nesse momento, presta muita atenção que essas paralisações das guerras de conquistas, mais tarde vai ser o grande problema exatamente para o declínio do Império, viu? Mas nós vamos já discutir sobre isso. Então você vê que isso vai promover esse clima de paz. Outra, as alianças com outras civilizações, né, na fronteira, a proteção que eles vão fazer na fronteira. E outra, a famosa política de pão e circo. Edilon, o que foi essa política de pão e circo? Foi um projeto criado durante a República e que ganhou muita força durante o Império Romano, que foi exatamente promover diversão para a plebe, aonde espetáculos eram promovidos, aonde gladiadores lutavam entre si e muitas das vezes até a morte, promovendo exatamente essas cenas que levavam alegria e diversão para o público. Quem era esse público? Na maioria das vezes era exatamente a plebe romana, para que ela não ficasse perambulando, andando, se revoltando, se sublevando contra o Estado romano então procurou criar espaços como o próprio Coliseu que vocês conhecem. O Coliseu foi apenas um, viu gente?
de vários espaços que conseguia aglomerar um número gigantesco de romanos para assistirem às lutas desses gladiadores, e durante as apresentações eram dado pão a eles, para que eles pudessem se alimentar. Daí vem o nome política de pão e circo. É claro então que essa forma de entretenimento acabava contribuindo também, gente, para poder promover um certo clima de paz. Mas só que ao mesmo tempo nós temos que parar para analisar, gente, que a política de pão e circo, ela serviu foi para alienar, para enganar a população, que enquanto eles se divertiam assistindo os gladiadores se matarem, que muitas das vezes quem decidia sobre a vida ou sobre a morte do gladiador dentro da arena era o próprio público, né, que quando faziam assim com o polegar para cima era sinal que ele podia viver, ou o polegar para baixo era sinal que poderia matar, o gladiador poderia matar o seu adversário. Quem tinha esse poder de decisão era a própria plateia. Tá? Enquanto eles ficavam se divertindo, os patrícios, a aristocracia romanos que estavam no poder, cada vez mais enriqueciam e se apropriavam cada vez mais desse poder. Tá ok? Bora fazer uma analogia com o mundo de hoje? Bora lá? Aonde será que hoje está o nosso Coliseu? Será que o Coliseu na tua casa não é a tua televisão? Que serve exatamente de entretenimento? Aonde canais de televisão com uma programação recheadas de programas que servem para te alienar, que servem para desviar a tua atenção das questões políticas, das questões sociais. Essa é a política de pão e circo que nós vivemos hoje. É claro que não da mesma forma, apenas fazendo uma analogia, só para te tocar, para pensar, futebol, UFC, várias formas aí, justamente de poder promover entretenimento, mas portais têm algo muito forte em tentar promover tanto essas formas de entretenimento para a gente. Tá legal, gente? Então, a política de pão e circo que vai acabar contribuindo aí para esse período que foi chamado de Paz ou Pax Romana. Aqui nós ilustramos, inclusive, algumas imagens, né? Que você com certeza já fez a leitura aí. Aqui um mendigo, ó, juntando lixo, mas quando ele para na frente da televisão aí para ver o futebol, esquece todos os problemas, a pobreza, a miséria, a fome que ele sente. E aqui as muitas políticas assistencialistas que os nossos governos procuram fazer, promovem para poder justamente entreter ou agradar a população, tá ok? Bom, aí tu vai me perguntar, mas vem cá, esse período aí de progresso, de prosperidade do Império Romano, durou muito tempo? Sim, durou centenas de anos, durou aí mais de 300 anos para ser mais preciso, um pouco mais de 300 anos para ser mais preciso. E você vai ver que essa Pax Romana, ela segue uma linha. Os imperadores que sucederam o Otávio Augusto, eles também promoveram essa política de pão e circo, eles também promoveram essa política de diminuir, mais tarde acabar com as guerras de conquistas. Eles também criaram uma política de alianças com outras civilizações que estavam ali nos arredores de Roma. Lembrar que para os romanos, todo aquele que não falava o latim e que estava fora do império era considerado para eles bárbaro. Tá? Então os bárbaros são exatamente aquele que não fala o latim e o que não é romano, o que está fora exatamente da grande extensão do grande império. E você vai ver que muitas das vezes, até mesmo com esses bárbaros, vão ser promovidos alianças para poder gerar então esse clima de tranquilidade, esse clima de paz que muitos imperadores deram continuação aí nesse projeto iniciado por Otávio Augusto. Bom, gente, como aqui a nossa intenção é justamente te preparar para a prova do Exame Nacional, a gente então não vai se apegar, não vamos falar de todos os imperadores que Roma teve, tá ok? Eu quero que você entenda nesse momento que depois de Augusto,
os outros imperadores, eles deram continuação no seu projeto inicial. Só que quando chega lá pelos anos de 250, 260, tá? É observado tranquilamente que o Império Romano ele está entrando em colapso. Ele está vivendo já um período de crise. Aí tu vai me perguntar, Edilon, mas vem cá, quais os motivos que levaram aí Roma exatamente entrar em colapso? O Império Romano, tão gigante, tão poderoso que era, o que fez ele entrar em crise, entrar em colapso? Eu vou te apontar aqui, nós vamos discutir aqui algumas questões, como a anarquia política e militar, tá ok? Aonde nós vamos ver a disputa pelo poder foi muito grande, até mesmo a disputa no seio da família dos imperadores. Quem parar para estudar um pouquinho de forma mais investigativa a história de Roma, você vai ver que imperadores foram mortos, alguns foram mortos pela esposa, pelo filho que queria logo suceder o pai, né? Então você vai ver que essa conspiração era uma constante na vida da história romana. Então essa disputa pelo poder vai acabar levando um clima de bagunça política. Essa bagunça política, gente, ela vai estar atrelada, olha só, à diminuição, como eu falei ainda agora, e depois o fim das guerras de expansão. Gente, presta muita atenção que isso aqui ó, não precisa nem ser matemática para ser tão exato para você poder saber o resultado final disso aqui. Por quê? Quando eu falo para ti que os romanos eles começaram a fazer uma diminuição e depois pararam de fazer as expansões territoriais, o que é que isso vai trazer como consequência? O que era que a guerra promovia para os romanos? Além de conquistar territórios, eles conquistaram muito o quê? Muitos escravos. Se você para as guerras, consequentemente, você vai diminuir o teu número de escravos. Se você diminui o teu número de escravos, tu vai acabar diminuindo a tua produção. Se tu vai diminuir a tua produção, tu vai acabar gerando, olha, uma crise econômica, gente. E essa crise econômica, ela vai obrigar o Estado a fazer o quê? Cortes. Aonde é que vai acontecer esses cortes? Primeiramente, acaba com a política de pão e circo. Depois, o que é que se faz? Diminui, despacha o número de soldados que você tem, porque você não tem condições de pagar. Se você não faz guerra, para que você vai manter uma quantidade gigante de soldados ainda, se você não tem condições de pagar? Gente, só que a partir do momento que você libera esses soldados, a partir do momento que você acaba com a política, com a enganação que era a política de pão e circo, você vai promover novamente insurreições populares, revoltas populares, tá ok? Outro ponto que é importante a gente analisar, aqui ó, a crise ideológica, a crise baseada na ideia do cristianismo. Lembra que o cristianismo, ela é uma religião de caráter monoteísta. E a partir do momento em que esse Estado romano ele está em crise, você vai ver uma religião que surge prometendo paz, amor, prosperidade, igualdade, fraternidade, mesmo que tudo isso você consiga após a morte. Você vai ver centenas, não, milhares e milhares de romanos se convertendo ao cristianismo. Alguns livros apontam que 80% da população romana se converte ao cristianismo. Uma vez que se converteu ao cristianismo, para de acreditar, para de crer que o imperador, ele é um Deus na terra. Tá entendendo? Tá sacando então como o cristianismo vai acabar contribuindo para o enfraquecimento político desse imperador? Tá? E o último ponto aqui, ó, as invasões bárbaras. Gente, as invasões bárbaras nada mais é do que uma consequência, sabe do quê? A partir do momento que eles dispensaram os soldados, as fronteiras ficaram o quê? Fracas, vulneráveis, fragilizadas, permitindo que acontecesse as famosas invasões bárbaras, não é isso? Aí que vai me perguntar assim, meu Edilon, mas vem cá, ninguém fez nada para tentar impedir, para tentar diminuir, sei lá, acabar com essa crise? Sim, alguns imperadores.
Aí nesse ponto aí, nós vamos trabalhar aí com 3 imperadores. O primeiro é o Diocleciano, do ano de 285, lógico, depois de Cristo. Toda vez que se fala no Diocleciano, tu tem que lembrar da tetrarquia. O que foi essa tetrarquia? É o momento que o Império Romano ele foi dividido nas mãos de 4 imperadores, chamados de imperadores ilírios, aonde cada parte do Império Romano passou a ser governado por um imperador. 4 imperadores para todo o império, tá ok? O Diocleciano acreditava que dessa forma a administração ficaria mais fácil e isso acabaria contribuindo para diminuir ou acabar com a crise que Roma estava vivenciando, tá ok? Período da tetrarquia. Outro ponto foi uma lei que ele criou aí chamada de Lei do Máximo, né? A Lei do Máximo, ó, para tentar combater aí a inflação e o aumento dos preços, tá ok? Lembrou da Lei do Máximo? É você lembrar que era uma tentativa de para combater a inflação, tá ok? Mas muito mais a tetrarquia é que é comentada durante o governo aí do imperador Diocleciano. O outro imperador é o Constantino. O Constantino tem uma curiosidade aí muito grande, gente. Ele era um imperador ilírio, um dos 4 imperadores aí que formava a tetrarquia. Só que o Constantino, ele cobiça o poder e ele resolve então tomar o poder, o império todo, para ele governar. E ele sai em guerra, em batalha contra os outros imperadores. Reza a lenda de que em uma das batalhas de Constantino, ele quase morre. Ele próximo de morrer, ele olha para o céu e ele vê o símbolo que eu acredito que quem é cristão, principalmente quem é católico, já deve ter visto já na túnica, na história que o padre, durante as celebrações, ele utiliza, que é um PX. Esse símbolo do PX quer dizer: com Deus tu vencerás. Constantino olhou e viu esse símbolo exatamente no céu e ele faz uma promessa ali, que se ele vencesse a batalha e se tornasse imperador de Roma, ele iria se converter ao cristianismo. E assim aconteceu. Se levanta, vai para casa, se reorganiza militarmente, volta depois de um tempo para o campo de batalha, vence e se torna imperador único e absoluto dentro do Império Romano. E ele acaba então justamente cumprindo com a promessa. O Constantino, ele entra na história porque ele é o primeiro imperador a se tornar cristão. O cristianismo, a partir daí, gente, vai ganhar uma força muito grande a partir de Constantino. Podemos dizer que a história do cristianismo é uma antes e outra depois de Constantino. Ele tem um papel de uma importância muito relevante, muito grande para o crescimento, para o fortalecimento exatamente do cristianismo no mundo. Tá legal? Nós vamos ver também o Edito de Milão, ele presidindo aí uma reunião que foi chamada de Edito de Milão, aonde no Edito de Milão, anota aí pelo amor de Zazá, tá? O Edito de Milão é ele que vai dar liberdade de culto ao cristianismo, que vocês sabem muito bem que os cristãos eles eram perseguidos durante o Império Romano e quando eram presos, muitas das vezes enterravam eles de cabeça para baixo, tá ok? Que caso ele quisesse cavar, ele não ia conseguir encontrar aí não ia conseguir encontrar a saída, tá? E fora das muitos cristãos que foram jogados nas arenas para serem devorados por leões e animais ferozes durante a política de pão e circo. Então, a partir de agora, com o Edito de Milão, o cristianismo passa a ter liberdade de culto. Gente, presta atenção. Ele não passa a ser a única religião dentro do império. Ele passa apenas a ser mais uma religião que passa a ter liberdade. Tá ok? Tranquilo? Outro, Concílio de Nicéia. Olha só, o Concílio de Nicéia reza a lenda, né? Reza
muitos historiadores inclusive afirmam que foi aqui no Concílio de Nicéia que foi escolhido, foi colocado para votação entre a figura de Jesus Cristo e a figura de João Batista, aquele que Jesus Cristo batizou nas águas do Rio Jordão. Foi colocado em votação eles dois para ver quem seria o escolhido para ser visto como Messias, o Filho de Deus. Tá ok? E Jesus Cristo acabou vencendo por conta de toda a história, de tudo que se falava, os enredos que se falavam acerca da figura dele naquele momento. Só que Ário, um judeu, ele disse que não, que nem João Batista, que nem Jesus Cristo eram Messias. Ele então vai defender a ideia de que o Messias ainda estava por vir. E que em função dessa sua defesa, o Ário e todos os seus seguidores passaram a ser perseguidos. Tá ok? Ou seja, o Concílio de Nicéia inicia a trajetória, olha só o que eu vou te dizer, inicia a trajetória de perseguição do cristianismo para outros cultos, outras crenças, outras formas de pensar diferente do cristianismo. Tá legal? E aqui o imperador Teodósio. O imperador Teodósio é ele que cria também, olha, o Edito de Tessalônica. O que foi o Edito de Tessalônica? É justamente esse edito aí que vai oficializar o cristianismo. Agora sim, é o Edito de Tessalônica que vai dizer que a única religião que deve existir e que todos têm que seguir dentro do Império Romano é o cristianismo. Tá legal? Edito de Tessalônica, não esquece. É ele também que vai dividir o império em duas partes. Império do Oriente e Império do Ocidente. Deixa nas mãos dos seus dois filhos. O Império do Ocidente acaba não resistindo, acaba ruindo e acontece o que nós conhecemos como as famosas invasões bárbaras no ano de 476, levando assim o fim do Império Romano. O Império do Oriente ainda continua vivo, muito bem, obrigado, mas a questão sobre o Império do Oriente é capítulo para a gente estudar quando estiver avaliando, analisando lá o período chamado de Idade Média, tá legal? E para finalizar a nossa aula aqui com o nosso último slide, né, trouxe novamente aqui a figura de um escravo, e que belo escravo, hein? É justamente para a gente poder entender o que foi o sistema de colonato. Lembra que eu falei lá na aula inicial, quando apareceu o coelhinho despertando para você uma observação da relação de trabalho que nós temos que entender e compreender em Roma? Durante a crise do Império Romano, nós vamos ver esse escravo sendo substituído pela figura do colono. Quem é esse colono? Esse colono, muitas das vezes, gente, era escravo que ganhou a liberdade, plebeus que passaram a trabalhar nas terras de senhores, tá ok? E que eles trabalhavam, mas eles tinham obrigações a cumprir, mas também passaram a ter direitos. Nós vamos entender, nós temos que compreender que esse sistema de colonato é ele que vai acabar dando condições para o surgimento do servo na Idade Média. Temos que lembrar que o momento em que acontecem as invasões bárbaras, muitos romanos saem dos centros e eles abandonam suas casas, abandonam seus lares, abandonam as cidades e vão morar onde? Eles vão morar nas áreas campesianas, acontecendo um movimento, inclusive, o contrário do que se vê hoje. Muita gente saindo do campo e indo para a cidade. Lá não, naquele momento aconteceu o inverso. Aconteceu o que a gente chama de êxodo rural, tá ok? É a saída do camarada da cidade para o campo, tá ok? Dando condições para o surgimento do servo, que nós vamos estudar lá na Idade Média. Tranquilo? Gente, bem aqui nesse momento chega o fim da nossa aula sobre Roma. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha se divertido com a nossa aula, tenha aprendido muito e tenha também, é claro, eu tenha te ajudado a te preparar um pouco melhor para a prova do Exame Nacional. Compartilha nossos vídeos, dá like, indica para os amigos e sabe,
Tio Ed está com você sempre. Um beijo e até a próxima.